Graça e paz, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. É muito bom neste primeiro dia da semana estarmos reunidos como a Igreja do Senhor para dedicar culto a Deus. 2 Crônicas, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 8, que diz a palavra do Senhor. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou o seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso. Houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Versículo 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor, nosso Deus, temos-o buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Logo depois das mais de 6 décadas de conspirações, desde a separação das 9 tribos e meia de Israel, formando o reino do norte, uma nova Israel, uma Israel genérica e completamente, infelizmente, alheia, distante da vontade de Deus, da vontade do Deus vivo e dos teus mandamentos. E das outras 2,5 outras tribos que ele foi separado, Judá, Benjamim e uma certa parte dos levitas, que formaram, por sua vez, o Reino do Sul, a nova nação judaica, que ainda manteve uma sobrevida, pois, de certa forma, ela ainda buscou manter a soberania da linhagem de Davi nos reinados posteriores, bem como a meia tribo de Levi, com alguns descendentes de Arão, para ainda manterem, de certa forma, a adoração no templo do Deus vivo. E após esta época de intensa turbulência, intensas batalhas, um dos momentos mais traumáticos deste povo, e que só voltaria a obter o status de nação reunida e soberana mais muito tempo depois, mais precisamente em 1948, quando a nação de Israel voltou a se reunir como nação soberana, tendo um território próprio para si. Porém, voltando nesse trecho que nós lemos agora no início, do bom reinado do rei Asa, que por sinal, ele foi bisneto de Salomão e trineto do rei Davi, nós conseguimos analisar uma certa semelhança do começo do reinado de Salomão e também do reinado de Asa. Nós conseguimos ver certa semelhança. Vamos ver aqui então em 1 Reis, para a gente ver o começo do reinado do rei Salomão. Vamos abrir aqui em 1 Reis, capítulo 5,
do versículo 2 ao 7, e depois nós leremos o versículo 12. Vamos ver aqui certas semelhanças do reinado do rei Asa e também do início do reinado do rei Salomão. 1 Reis, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 7, que diz: Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor meu Deus, tem me dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os seus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Versículo 7. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Vamos agora no versículo 12 aqui, ó. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha 30.000 homens. Versículo 12. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Então, paz e tranquilidade, eles são ótimos ingredientes para que nós consigamos realizar grandes empreendimentos, grandes coisas em nossas vidas. Foi assim com o rei Salomão, que ele edificou o templo do Deus vivo, bem como edificou palácios, jardins e muitos outros empreendimentos em tempos de paz. E também ocorreu no reinado de Asa, como nós verificamos em 2 Crônicas 14, de 1 a 8. Assim como no rei Salomão, assim como no reinado do seu bisavô Salomão, o rei Asa, ao perceber que o Senhor dos Exércitos estava com ele e que naquela época estava sobrevindo um certo momento de paz, e também, a exemplo do seu bisavô, passou a empreender intensamente em sua nação judaica, edificando cidades fortificadas, muros, torres, portas e ferrolhos. Asa, ele fez do seu povo um povo edificado, um povo próspero, retirando a idolatria repugnante que fora herança do seu pai, do seu avô e também do seu bisavô Salomão, abolindo também em todas as cidades de Judá o culto a deuses estrangeiros nos altos, bem como nos altares de incenso. Ou seja, o rei Asa, ele reorganizou a nação judaica, aproximando-a dos mandamentos do Senhor, e sabiamente ele aproveitou os tempos de paz e de tranquilidade, de forma a não baixar a sua guarda, empreendendo de forma ainda mais intensa, reinando de uma forma ainda mais efetiva. O rei Asa também, além de tudo isso, ele também tinha um exército de numerosos soldados, de grande bravura, de grande valentia, bem equipados e também bem preparados para a guerra. E isso nos proporciona uma excelente lição, tanto para a sua quanto também para a minha vida. Há uma frase bem simples, mas uma frase que tanto para mim quanto para você serve e vai servir para todos os demais dias das nossas vidas terrenas aqui na Terra. Fui redundante agora. E nesta frase, ela também pode parecer até um pouco óbvia, mas a seguinte frase a gente pode sim colocar sempre nas nossas vidas. E qual frase é esta? Aqui não existe paz em tempos de guerra. E essa frase ela não tem o intuito de tirar de mim ou de você
a nossa paz espiritual, paz que excede todo entendimento, ou mesmo causar ansiedades a mais das nossas vidas, que já são bastante corridas e bastante agitadas. Definitivamente isso daqui não é o intuito, mas essa frase que sem dúvidas estava presente no início do reinado do rei Salomão, bem como em praticamente todo o reinado do rei Asa, tal frase nos evidencia que de maneira nenhuma devemos nos dar o privilégio de baixar a nossa guarda para o nosso inimigo. De maneira nenhuma nós devemos subestimar o nosso inimigo, ou mesmo achar que talvez por estarmos vivendo tempos de paz, ou melhor dizendo, tempos de trégua, é que o nosso inimigo não esteja ardilando algum plano maligno para tentar derrubar tanto a você quanto a mim. É infantilidade, é ingenuidade espiritual nós cogitarmos tal possibilidade de termos tal regalia, tendo um inimigo tão ardiloso quanto Satanás como nosso adversário, tendo o diabo e os seus anjos como os nossos algozes, de forma constante, de dia e de noite. É só mesmo nós termos uma mente cauterizada para o pecado, para que nós não percebamos algo tão óbvio e evidente em nossas vidas aqui na terra. E se há um termômetro bastante eficaz, bastante útil para nós verificarmos a quantidade de fé e de visão espiritual que uma pessoa tem, é justamente analisar se essa tal pessoa ela consegue enxergar o óbvio, tanto na sua vida cotidiana, terrena, física, quanto também e principalmente na vida espiritual. Tanto Salomão, na primeira parte do seu reinado, quanto também no reinado de Asa, ambos os reis enxergaram o óbvio de que não há paz em tempos de guerra, mas tão somente um breve, um curto período de tréguas. Aquele ditado popular que às vezes nós devemos dar um passo atrás para depois conseguirmos avançar 2, 3 passos à frente, ele é bem válido nessa situação. Esse passo atrás serve para reorganizarmos a nossa vida, para analisarmos os nossos pontos fortes que devemos manter e os nossos pontos fracos que nós devemos corrigir para avançar ainda mais no nosso alvo, ainda mais para Jesus Cristo, que é a salvação das nossas almas em Cristo Jesus, nosso Senhor, bem como também o objetivo da salvação para nossos familiares, nossos amigos, pessoas do nosso convívio e todas as demais pessoas que o Pai colocará em alguma relação com as nossas vidas ou também com os nossos afazeres. Às vezes, até mesmo algo que nós postamos na internet, nossas ofertas dominicais, nosso trabalho ou alguma outra boa atividade que nós realizamos, pode sem dúvida nenhuma ecoar para pessoas que antes eram inalcançáveis, mas que pela graça de Deus foram alcançadas pela graça do Senhor. Determinadas atitudes que tomamos ou deixamos de tomar irá ecoar também por gerações ou até mesmo ecoar pela eternidade, tanto para auxiliar na salvação de uma pessoa, quanto também para auxiliar numa condenação, quando nós deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer, ou mesmo fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Em outras palavras, se ainda estamos vivenciando tempos de paz, falando agora da nossa realidade aqui no Brasil, sem sermos perseguidos, sem sermos torturados ou mortos, como já ocorre em muitos outros locais onde o cristianismo não é bem-vindo, em países e regiões onde o Evangelho de Jesus Cristo não é bem-vindo. Se nós vivemos em tempos de trégua, isso de maneira nenhuma nos concede o privilégio de nós mantermos a nossa guarda baixa. Nós devemos sim manter a nossa guarda alta, a sua e a minha guarda, a nossa cidade espiritual, fortificada, com muralhas, portões, ferrolhos, numerosos guerreiros fortes, valentes e equipados para a próxima e iminente batalha que nós
sofreremos. Não é porque vivemos em tempos de trégua que necessariamente também vivemos tempos de paz. E quando nós compreendemos isso nas nossas vidas, assim como também compreenderam Salomão no seu início de reinado, bem como o rei Asa no seu reinado em Judá, nós, como servos e ministros do Deus vivo aqui na terra, também passamos a utilizar tal ensinamento em todas as demais vertentes de nossas vidas. Até mesmo além da vida espiritual, como também nós podemos utilizar no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa saúde física, mental, no nosso lazer, momentos de divertimento, relacionamentos em geral. Ou seja, se vivemos em tempos de trégua, em determinadas vertentes, em determinados setores das nossas vidas, como estes mencionados, ou mesmo outros que não foram mencionados aqui, se nós conseguimos fazer tais coisas, devemos edificar ainda mais muralhas, portões, ferrolhos espirituais para nos protegermos e também avançarmos, evoluirmos, tanto no quesito espiritual, quanto também em outras áreas de nossas vidas, da nossa existência terrena também. A pandemia, ela foi um grande exemplo disso. Quem não se preparou com suprimentos e outras fontes de renda em meio à crise que passou, maus bocados, empresas com até certa estabilidade faliram, fecharam, deixando famílias e famílias muitas vezes sem ter comida na mesa. Mas em resumo, se nós não nos fortalecermos, se nós não nos prepararmos em tempos de paz momentânea, em tempos de trégua, nos tempos de guerra, ficará por demais complicado, ficará por demais dificultoso, correndo sérios riscos, evidentes riscos de perdermos a batalha ou até mesmo de perdermos a guerra. Vamos abrir aqui em Gênesis 41. Livro de Gênesis. Gênesis 41, do versículo 25 ao 36. Conversa entre José e Faraó. Gênesis 41, do versículo 25 ao 36, que diz a palavra de Deus. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acaba de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis que aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssimo. Versículo 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Aqui, José, ao interpretar o sonho de Faraó, ele compreendeu a lição de que não há paz
em tempos de guerra e prontamente, astutamente, sabiamente, não apenas interpretou o sonho, mas também trouxe um sábio plano para administrar toda aquela situação. E ele acabou se tornando o governador do Egito, a segunda pessoa mais importante da terra naquela geração, apenas debaixo de Faraó. Foi literalmente da penúria à glória, da prisão ao trono e figuradamente do inferno ao paraíso. Pois José ele sempre buscava manter a sua confiança em Deus, a sua guarda alta e a sua cidade espiritual edificada, para não só conseguir lograr êxito nessa tremenda missão que o Senhor proporcionou para a sua vida, há de ser a segunda pessoa mais poderosa daquela geração. Esse exemplo da vida de José nos evidencia também, e principalmente em tempos de guerra, em tempos de pressão, em tempos de turbulência, também é sim tempo de fortificação e edificação da nossa vida espiritual. Pois em tempos de guerra também surgem tempos de oportunidades. E José só conseguiu aproveitar essas oportunidades, pois estava lado a lado com Deus, firme na fé, mesmo quando a batalha aparentemente estava perdida. Isso nos deixa outra lição bastante profunda para as nossas vidas, a de nós não perdermos a esperança, a de nós não abandonarmos a fé, mesmo quando nós sentimos que a batalha esteja aparentemente perdida. O nosso Deus é um Deus de honra, é um Deus de restauração, Ele é um Deus de provisão. Ele enxerga, Ele sabe da sua e da minha batalha espiritual pessoal. E Deus, o Senhor, Ele sente prazer em honrar todo aquele que demonstra integridade, fidelidade, principalmente em situações extremas, quando a batalha aparentemente está perdida. Como sabemos, José em seu governo, nos primeiros 7 anos de prosperidade e tranquilidade, ele edificou o seu país, armazenando estoques e estoques de alimentos, porque ele sabia de sua suma importância, não somente para o seu povo, o povo egípcio naquela época lá, mas também para todos os demais povos, da terra. E em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de paz, em tempos de trégua, melhor dizendo, José entendeu a sua missão, que a sua missão iria muito além de simplesmente prover a nação egípcia, mas sim o mundo todo daquela época. Ou seja, em tempos de trégua, trabalhou ainda mais arduamente, não só para o faraó, não só para si próprio, não só para o povo egípcio, não só para a humanidade daquela época, mas também e principalmente para o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que lhe deu esta nobre e difícil missão. E se nós trouxermos aos nossos dias atuais este mesmo Deus de José, de Asa, de Salomão, de Davi, Ele também comissionou a mim e a você uma nobre e também muito difícil missão com a humanidade. Será que nos tempos de trégua que nós estamos aproveitando para edificar as nossas torres, as nossas cidadelas espirituais, para que no dia de trégua, quando ele cessar, ou nós já estamos com aquele sentimento de batalha vencida, só contando os dias para nós adentrarmos a Nova Jerusalém? Qual é o seu sentimento neste momento de sua vida? Será que nós podemos nos dar o luxo de ficarmos com a nossa guarda baixa, mesmo sabendo que há um assassino de almas, só esperando o vacilo da sua e da minha vida? Como é que você pensa sobre isso? Será que eu ou você viveremos tranquilos, sabendo que há um leão solto, faminto para devorar a sua e a minha alma? Será que estaremos dormindo tranquilamente? E se estamos em tempos de paz, sejamos fiéis e continuemos a obra. Se estamos em tempos de guerra, sejamos fiéis também e continuemos a obra. Se a batalha ela está aparentemente perdida,
continuemos a ser fiéis e continuemos na fé, na obra do Senhor, pois a vitória ela está mais próxima do que nós imaginamos. E que o Deus de José, Asa, Salomão, Davi e de cada um de nós seja louvado. Para a gente finalizar, vamos abrir aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 8, palavras de Paulo a Timóteo, que diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, qualquer seja oportuno. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vinda. Aguardamos este dia, e este dia só será de fato realizado quando nós fecharmos os olhos deste mundo e abrirmos os nossos olhos para a eternidade. Vamos manter a nossa cidadela forte, vamos manter os nossos relacionamentos cada vez mais firmes, vamos mostrar para esse mundo que de fato nós somos filhos do Deus vivo, e que Deus também tem a salvação não só para nós, mas para cada uma das pessoas deste mundo. Vamos orar? Senhor querido Deus e maravilhoso Pai, nos ajude a combater o bom combate e guardar a fé, assim como o teu servo Paulo de Tarso realizou. Nos ajude a mantermos a nossa guarda alta, mesmo em tempos de trégua, mesmo em tempos de aparente paz. Nós sabemos, Pai, que nós estamos numa guerra e sabemos também que o nosso inimigo, ele é algoz, ele está ao nosso derredor, querendo uma alma para também ficar junto com ele no fogo do inferno. Nós não queremos isso, Pai, nós queremos que a nossa alma esteja tão somente junto a Ti, que o Senhor esteja nos purificando, esteja nos fortalecendo, esteja fazendo com que a nossa cidadania espiritual seja cada vez mais fortificada, em tempos de paz, em tempos de guerra, e em qualquer tempo, Senhor, e que o Teu Espírito Santo esteja nos purificando. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te louvamos e te adoramos hoje e sempre. Amém. Amém.